Olá, boa noite. Saúdo a todos os irmãos, com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Sidney, sou pastor da Primeira Igreja Batista de Vila Dirce, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é quarta-feira, dia 9 de setembro, são 20 horas, 5 minutos. Nós estamos dando início a mais uma transmissão ao vivo pelo Facebook, e que será gerada uma gravação também posteriormente nas nossas páginas do YouTube. Sejam bem-vindos a todos, que Deus abençoe a todos, que os irmãos sejam aqui também edificados e recebam da graça do nosso Deus durante esse tempo. Nós estamos em culto, é uma transmissão, mas uma transmissão de culto ao nosso Deus. Por isso, nós recomendamos, orientamos sempre a sua intencionalidade em cultuar a Deus, em você adequar o seu momento, o seu ambiente, para que ele seja dedicado ao Senhor, para que nesse tempo você possa adorar a Deus, ouvir da sua palavra, na mesma reverência, no mesmo ideal que nós temos quando temos os nossos cultos presenciais. Bem, nós vamos iniciar orando, vamos falar com o Pai. Eu quero convidar você a fechar os teus olhos e orar junto conosco nesse momento. Grandioso Senhor, Pai soberano, Deus todo-poderoso, onipotente, Criador dos céus, de toda a terra, aquele que tem abençoado cada um dos teus filhos, cada um dos teus servos, aquele que tem o controle sobre todas as coisas. É a Ti, Senhor, a nossa oração, o nosso culto, a quem nos oferecemos aqui nesta noite. Eu quero agradecer a Ti, Deus, pelos Teus feitos, pelas Tuas grandiosas obras, pelos Teus incríveis livramentos, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, por Tua fidelidade, pelo Teu amor para conosco. Agradeço pela entrega do Teu Filho, pela salvação em Cristo Jesus. Agradeço por esta noite poder falar contigo e compartilhar deste tempo, deste culto com os meus irmãos e juntos, espiritualmente, estarmos em Tua presença. Deus amado, peço por esta noite, ser com cada família, que a Tua palavra entre em cada lar e em cada coração. Ser conosco, Pai, para que nessa transmissão tenhamos discernimento, sabedoria para lidar com as ferramentas e principalmente com a Tua palavra, para que ela seja transmitida e encontre morada em cada um dos corações. Pai, eu peço pela vida da minha família, peço pelos meus irmãos em Cristo, pelos seus lares, pelos seus familiares, por cada situação, ó Pai, na qual nós também apresentaremos aqui logo mais em oração, mas já adianto, ó Pai, para que a Tua vontade se cumpra em cada uma delas. Até, Pai, como orar, nós temos dificuldades e a Tua palavra nos ensina assim. Então, que o Teu Santo Espírito possa comunicar ao Senhor exatamente daquilo que necessitamos, como precisamos, como necessitamos e a maneira como o Senhor tem para nos atender. Faça a Tua obra em nossas vidas, eu suplico a Ti, em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, boas-vindas a todos aqueles que estão conosco já há algum tempo. Você que é irmão em Cristo, é membro da Primeira Igreja Batista de Vila Dirce, você que é frequentador ou você que visita a nossa igreja ou mesmo aqui nessa transmissão, sejam todos muito bem-vindos, tá? Eu vejo aqui alguns nomes e para deixá-los um pouco mais pessoal, deixo dar boa noite e citá-los aqui também. Nossa irmã Maricélia,
a nossa irmã Roseli. Seja bem-vinda, querida, Deus abençoe também. A irmã Maricélia, a irmã Jandira, irmão Gilivânio, irmã Maíra, Suzy, Ailton, Daiane, irmão Taveira, Delza, Erivaldo, irmã Zezé, irmã Severina, e aí estendo também a cada um dos que os acompanham, a cada um que está no lar com você, ou compartilhando dessa transmissão, deste culto, no seu celular, no seu tablet, no seu notebook, na sua Smart TV, seja qual for o instrumento aí e quem estiver contigo. A todos, boa noite a todos, o nosso desejo de bênção. Nós vamos bendizer a Deus, nós vamos louvar o Senhor neste momento. Separamos aqui inicialmente um hino não, eu sempre confundo, este é um ineto. Eu particularmente não me lembro dele antes da pandemia, talvez não tive muita atenção, mas eu comecei a apreciar e a conhecer a partir desse período de março para cá, da pandemia para cá, um ineto chamado Isaías 9, que fala um pouco sobre o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, o mesmo texto lá do profeta, só que agora em louvor, em canção. Vamos louvar juntos ao Senhor. Debaixo de suas asas
Deus, glórias ao Filho, ao Espírito Santo. E ainda bem que esse menino nasceu. Ainda bem que somos beneficiados pela entrega do Filho, né? E glória a Deus por isso também. Meus irmãos, nós vamos dar continuidade à nossa caminhada no livro de Gênesis, a nossa leitura. E convido você a abrir a sua Bíblia lá no livro de Gênesis, capítulo 49. Gênesis, capítulo 49. A nossa leitura hoje terá início no versículo 8. Antes de ir ao texto, à leitura, quero lembrar um pouquinho do que nós já vimos aqui e aquilo que falamos na quarta-feira. Inclusive, a tônica daquilo que foi dito na quarta-feira prevalece sobre hoje, né? Porque na quarta-feira nós iniciamos o capítulo falando ali sobre o Jacó, chamando os filhos, reunindo os filhos para abençoar e predizer aquilo que seria sobre eles, seus descendentes, no futuro. Muito do que é dito aqui no capítulo 49 vai ter aí a sua execução, a profecia vai acontecer posteriormente, quando as tribos conseguirem conquistar as terras, né? A terra prometida, as terras de cada tribo. Né? Tem aqui um destaque maior, que é exatamente da leitura de hoje, sobre Judá. Nós já vimos um pouquinho sobre Rúben, no versículo 3 até o versículo 4, e também sobre Simeão e Levi, que fala ali do versículo 5 até o versículo 7. Esses quatro, na verdade, né? Rúben e também Simeão e Levi. Não, é 3, Sidney. É 3. Rúben, Simeão e Levi. Tá? Esses 3 aqui, nós vimos que o Jacó, ele, ao falar sobre eles, faz também de uma forma um pouco mais dura, até porque eles cometeram erros no passado. Então falamos disso, lembramos disso na quarta-feira. Rúben por ter deitado-se com a mulher do pai, e Simeão e Levi por ter cruelmente ido contra os siquemitas, né? Nós já vimos esse estudo lá no capítulo 34 do livro de Gênesis. E aí o Rúben perde a sua primogenitura. O Jacó já havia abençoado no capítulo anterior, capítulo 48, os filhos de José, Efraim, Manassés, e concedendo a eles, né, essa bênção da primogenitura, adotando eles como sendo os seus filhos. Bem, o capítulo 49, ele tem algumas informações um pouco mais técnicas, tá? Mas nós não pularemos ele, assim como não fizemos quando trabalhamos também textos um pouco mais complexos que tratavam aqui de genealogias, e nós também fomos e demos uma olhada em cada um dos versículos, ok? Então, vamos lá. Gênesis 49, a partir do versículo 8, eu reuni aqui até o versículo 12, onde fala sobre Judá. E a gente vai, talvez, demandar aí um maior tempo de análise dos versículos deste trecho. Gênesis 49, versículo 8 até o versículo 12. Diz assim, essa tradução é da NVI. A palavra do Senhor diz: Judá, seus irmãos o louvarão, sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos. Os filhos de seu pai se curvarão diante de você. Judá é um leão novo. Você vem subindo, filho meu, depois de matar a presa. Como um leão, ele se assenta e deita-se como uma leoa. Quem tem coragem de acordá-lo? O cedro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão.
Ele amarrará seu jumento a uma videira e o seu jumentinho ao ramo mais seleto. Lavará no vinho as suas roupas, no sangue das uvas as suas vestimentas. Seus olhos serão mais escuros que o vinho, seus dentes mais brancos que o leite. Amém? Bem, a gente deve lembrar aqui um pouquinho do passado dos filhos de Jacó. Fora José, que tem destaque no livro de Gênesis, os que mais aparecem, que são mais mencionados, são esses 4 primeiros: Rúben, Simeão e Levi, que nós já vimos, e também Judá. Todos os filhos erraram. A gente viu na história e a venda do José ao Egito, promovida pelos irmãos, eles estiveram em acordo sobre isso. O Judá também errou, mas é percebido na história, no decorrer da história, que Judá, ele parece que ele amadurece. Parece não, há um amadurecimento em Judá. Então, ele se coloca mais tarde como alguém que poderia estar no lugar do filho Benjamim quando eles foram para o Egito devido à fome. E aí o Jacó não queria mandar o Benjamim por temer perder mais um filho, e o Jacó, naquela ocasião, se coloca à disposição da responsabilidade. O que se esperava talvez de Rúben, até que Rúben tentou de uma maneira, mas o Rúben já não tinha credibilidade com o pai, né? E até porque o que nós já mencionamos aqui, o fato de ele ter deitado lá com a mulher do próprio pai, e o pai ficou sabendo. O Judá, então, um pouco antes de Jacó vir ao Egito, ele se mostrou então uma pessoa, um personagem muito interessante. A maneira então como ele se coloca à frente, intercede ao pai e também depois a José como governante do Egito, sem saber que era seu irmão, realmente mostrou uma mudança muito grande na vida de Judá. Ele realmente tinha mudado, e aí agora ele é visto de uma maneira diferente dos seus irmãos. Há quem diga, né, que a bênção dada para Judá aqui, ela é rivalizada com a bênção que foi dada aos filhos de José, né, sendo as partes, os momentos de bênção mais tocantes, os momentos aqui de mais notoriedade. Bem, versículo 8 já diz assim, olha: Judá, seus irmãos o louvarão. Deixa eu até abrir aqui meu rascunho, porque eu quero acompanhar isso passo a passo. E isso acontece realmente na história das tribos. Então, as tribos, quando crescem no Egito, têm o livramento por mão de Moisés, instrumento de Deus. No deserto, elas também crescem, se multiplicam. Nós vemos em alguns recenseamentos feitos, que a tribo de Judá era uma das maiores das tribos. Ela atravessava o deserto à frente das demais. Era a primeira tribo, era a tribo que erguia a bandeira e estava à frente de todas as demais outras tribos, né? Bem, mas há um trocadilho com o nome de Judá aqui, quando o versículo 8 fala que os seus irmãos o louvarão. Deixa eu colocar aqui para você novamente um trecho de Gênesis 29, 35, quando o Judá nasceu, o significado do nome dele. Olha só, diz assim ali o texto: engravidou ainda outra vez, aí se trata de Lia, e quando deu à luz mais outro filho, disse: desta vez louvarei ao Senhor. E aí eu coloquei um destaque aí, né? Desta vez louvarei ao Senhor. Assim deu-lhe o nome de Judá. Então
parou de ter filhos. Então, exatamente o significado do nome Judá tem aí a ver com este louvor. Então, quando o menino nasceu, ela falou: desta vez eu louvarei ao Senhor, e aí o nome do menino foi dado de Judá. Então, quando o versículo 8 de Gênesis 49 diz que os seus irmãos o louvarão, é esse trocadilho. São palavras que no hebraico são muito parecidas, né? Dando ali a entender exatamente um casamento deste louvor dos irmãos com o próprio nome do irmão, do Judá. E vai acontecer, como disse, muito do que acontece nas predições de Jacó aqui acontece depois que o povo conquista a terra. Quando o Davi se estabelece no trono, Davi nascido, né, em Belém, ele é da tribo de Judá, né, e exatamente as tribos vão se reunir para poder apoiá-lo, e exatamente acontece essa profecia dos sírios começarem a louvar a ele. E prosseguirá, claro, através do Cristo, né? Mas compartilhando aqui um outro texto que vai nos apontar isso, que está em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 1 até o versículo 3. Olha só o que diz ali. 2 Samuel 5, versículo 1 até o versículo 3. Representantes de todas as tribos de Israel, e aí tem um friso meu, foram dizer a Davi em Hebrom: somos sangues do teu sangue. No passado, mesmo quando Saul era rei, eras tu quem liderava Israel em suas batalhas, e o Senhor te disse: você pastoreará meu povo Israel e será o seu governante. Então, todas as autoridades de Israel foram ao encontro do rei Davi em Hebrom. E ele fez um acordo com eles em Hebrom perante o Senhor. E eles ungiram Davi, rei de Israel. A gente lembra então que Saul, primeiro rei de Israel, ele era da tribo de Benjamim, mas em Davi houve essa junção, ele engloba aí todo Israel, ele reina sobre todo Israel, e os líderes de cada tribo vêm até ele exatamente para dar este apoio. E é reconhecido aí então essa profecia acontecendo. Tá? Então Judá ela vai liderar as demais tribos, ela vai ter um destaque maior dentre todas as tribos de Israel. O versículo 8 ainda, né, fala ali que os filhos do seu pai se curvarão diante de você. É interessante ele falar desta maneira, porque ele poderia ter dito os filhos de sua mãe. E se ele colocasse dessa maneira, a gente teria ali somente os filhos de Lia, né? Mas ele deixa claro que todas as outras tribos vão se curvar, todas as outras tribos se submeterão a esse domínio de Judá. Né? Exatamente o Isaac, quando está abençoando Jacó, eu não coloquei esse texto aqui na cola para vocês, mas eu vou citar a referência, lá no Gênesis 27, o versículo 29, quando ele abençoa Jacó, ele chega a mencionar exatamente isso, os filhos de sua mãe. Olha só como diz o texto. Gênesis 27, 29. Quando as nações os sirvam, e os povos se curvem diante de você. Seja senhor dos seus irmãos e curvem-se diante de você os filhos de sua mãe. Malditos sejam os que o amaldiçoarem, benditos sejam os que o abençoarem. Mas o Jacó é mais específico, então, para não deixar apenas alguns ou somente os filhos de Lia entenderem que essa submissão era somente para eles, mas todos os filhos de seu pai, todos os outros irmãos, independentemente se nasceram de Lia, de Raquel ou de qualquer outra filha, outra esposa de Jacó ou concubina de Jacó. Todos os filhos do pai vão se curvar diante dele. Judá é um leão novo, versículo 9. E essa menção de leão
e identifica a expressão que nós conhecemos até hoje, né? O leão da tribo de Judá. O leão é um dos animais mais temíveis, né? Carnívoro, domina, é conhecido como o rei da selva. Lá em Números capítulo 24, o versículo 9, vai dizer exatamente que o Israel era visto como um leão. Quando Balaque, rei de Moabe, ele chama Balaão para poder amaldiçoar o povo de Israel, o Balaão se refere a Israel como sendo um leão. Olha só, Números 24, versículo 9, lá está escrito assim: como o leão e a leoa, eles se abaixam e se deitam. Quem ousará despertá-los? Sejam abençoados os que os abençoarem e amaldiçoados os que o amaldiçoarem. Então, Balaão ali, ele está diante de todo Israel, de todas as tribos, e fala a respeito desse conjunto das tribos, mas colocando todo Israel como o leão. Mas o destaque do leão vai recair sobre Judá. O Judá, então, é que é visto como o leão das tribos, né? E se Judá acaba sendo destacado entre todas as tribos, tendo essa referência do leão, logo, aquele que nasce na tribo de Judá e também tem destaque sobre todos do clã, também vai receber essa referência ao leão. E aí nós falamos do Cristo, do Messias, porque ele é o destaque entre todos de Judá e entre todos de Israel, por isso ele é conhecido também como o leão da tribo de Judá. Judá é o leão de Israel e Cristo é o leão da tribo de Judá, e nós vamos encontrar isso até mesmo posteriormente lá no Novo Testamento. E aí compartilho com você aqui Apocalipse capítulo 5, o versículo 5. Diz assim a palavra: então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Ok? Então, essa profecia aí, do 8 até o versículo 12, que vai falando sobre Judá, ela vai nos apontar aí para o Messias, para Cristo. Judá é um leão novo, vem subindo, depois de matar a presa, como um leão, ele se senta e deita-se como uma leoa. Quem tem coragem de acordá-lo? Estou lendo novamente o versículo 9, Gênesis 49, versículo 9. Até essa expressão, quem tem coragem de acordá-lo, é a mesma que nós vimos e encontramos na boca de Balaão, lá no texto de Números 24, né? No versículo 9. Judá era sempre a primeira tribo, como eu falei. A gente vai encontrar, por exemplo, lá em Juízes capítulo 1, o versículo 1 e 2, eu não vou ler esse texto, né? Um momento em que, bem, não, eu separei aqui sim, um momento em que eles estão para atacar alguns cananeus. Eles vão consultar a Deus e Deus pede para que Judá seja a primeira tribo. Então, mostrando exatamente esse destaque de domínio. E também Juízes capítulo 20, versículo 18, novamente uma nova consulta, agora no ataque contra os benjamitas, o Judá é a primeira tribo. Olha o que diz o texto lá, que diz em Juízes 1, depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor: quem de nós será o primeiro a atacar os cananeus? O Senhor respondeu: Judá será o primeiro. Eu entreguei a terra em suas mãos. Nisso nós já vemos aí, então, a liderança entre as demais tribos. E, versículo 20, 18. Os israelitas subiram a Betel e consultaram a Deus. Quem de nós irá lutar primeiro contra os benjamitas? Perguntaram. O Senhor respondeu: Judá irá primeiro. Okay? Então, Judá deveria ser também uma tribo de homens valentes, homens corajosos, porque em muitas das batalhas, quem abriu o caminho era a tribo de Judá.
Quem atacava primeiro, fronte de batalha, era a tribo de Judá. Por isso que era comparada a um leão. Né? Eles tinham a força, colocavam em pavor os seus inimigos, eles realmente eram destacados. Então, voltando aqui no Gênesis 49, maior destaque para Judá. No versículo 10, ainda vemos aí mais um momento em que vai apontar tanto para Cristo e com o início dessa profecia ali na vida de Davi, quando ele então ascende ao trono. Lá em 2 Samuel, o capítulo 7, o versículo 15 a 16, nós encontramos também uma referência à profecia aqui de Gênesis 49, 10. Em 2 Samuel 7, 15 a 16, nós lemos assim: Mas nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul, a quem tirei do seu caminho. Quanto a você, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Então, o versículo 10 diz que o cedro não se apartará de Judá. Diferente das tribos do norte, conhecido como as tribos de Israel, houve muita mudança no trono e que homens simplesmente matavam os reis, generais, ocupavam o lugar, e era uma briga intensa sempre para poder ter a coroa. Mas no Reino do Sul, que era a tribo de Judá, houve o cumprimento daquilo que Deus falou para Davi, que o cedro jamais estaria sobre outras pessoas e que continuaria pela sua descendência, né? Os filhos de Davi reinariam sucessivamente. Isso aconteceu até o Messias. Aí vem uma expressão no versículo 10 que para muitos é visto como uma das mais debatidas e complicadas aí do livro de Gênesis, numa análise com o seu original, porque em algumas Bíblias, aí bem no centro do versículo, dizendo até que ele venha, vai ter uma expressão, né, do nome Siló. Mas eu notei aqui uma frase da Bíblia de Estudo de Genebra, que é uma das Bíblias que eu acompanho aqui, que faço o meu preparo de estudos, além de alguns comentários. Eu vou colocar o que ela citou a respeito desse versículo. A Bíblia de Estudos de Genebra diz que, de maneira mais admissível e coerente com as traduções antigas, outros entendem que este termo seja uma referência à vinda de um governante judaico, que aponta para Cristo. Então, a maioria dos comentários também falam ali sobre a referência, a expressão, a tradução, como está, por exemplo, na revista atualizada, como Siló, não darem muito entendimento para o que está sendo predito aqui. Não há um casamento, né? Até porque Siló nunca foi uma cidade assim, de muito destaque entre as terras de Israel. Talvez o momento em que recebeu o maior destaque quando a arca repousou sobre aquela cidade, mas Siló não teve tanta proeminência assim. Mas essa tradução até que vem aquele a quem ele pertence, ela recebe apoio num outro texto bíblico que está lá em Ezequiel, no capítulo 21, versículo 27, onde a expressão verbal é traduzida da mesma maneira, até que venha, tá? Então, vou colocar aqui para você, para compartilhar, mas isso são análises um pouco mais profundas do texto original, mas que eu compartilho superficialmente aqui com vocês, tá? Ezequiel 21, 27. Ruína, ruína. As ruínas a reduzirei, e ela já não será até que venha aquele a quem ele pertence de direito, e a ele darei. Esse até que venha
de Ezequiel 21, 27, é a expressão verbal também compartilhada, utilizada aí em Gênesis 49, 10, por isso essa tradução da NVI vai por este caminho e faz mais sentido com uma predição, uma profecia que aponta para Cristo. Então, o cedro não se aparta de Judá até que ele venha, até que Cristo venha e ele então domine sobre todas as nações, domine sobre tudo. E aí a gente vai ter lá em Coríntios 15 que o domínio dele não é só sobre seres criados terrestres, mas até sobre a morte, sobre o inimigo que é colocado sob os seus pés. Né? Então, o domínio de Cristo ele é abrangente, ele vai além das nações e de domínios terrestres, ok? Vamos caminhar, versículo 11. O versículo 11 começa a falar ainda de Judá, mas um pouco sobre o sucesso, sobre a bênção que será as terras de Judá. Ele fala ali, ele amarrará o seu jumento a uma videira e o seu jumentinho ao ramo mais seleto. Vamos pegar essa primeira parte inicialmente. Amarrar um jumento numa videira, a gente sabe que os ramos da videira são ramos não tão grossos, mas para indicar exatamente como essas videiras seriam promissoras, eles colocam que os habitantes de Judá poderiam amarrar os jumentos no ramo de uma videira, né? Se a gente amarrar no tronco de uma outra árvore, como por exemplo uma macieira, né? É mais robusta. Uma videira, o ramo dela é mais fino. Não sei se você tem a imagem ou lembra de como é uma videira. Os ramos são um pouco mais finos, né? E por outro lado também, amarrar um jumento a uma videira, ele vai se aproveitar e vai comer a fruta. Né? Então não é muito recomendável assim, pelo menos é o que diz alguns dos nossos comentaristas bíblicos, mas tal era a bênção dessa terra que eles não iam nem se preocupar. Né? Se o jumento comesse ali algumas uvas ao invés de outros alimentos destinados a esse tipo de animal, era tanta a abundância que eles poderiam amarrar o jumento numa videira sem qualquer preocupação. Né? E os ramos seriam viçosos, eles teriam um suporte, tal seria a abundância das videiras na terra de Israel, e estudos apontam que realmente Israel, não hoje nem tanto quanto no passado, mas uma terra de alta produção de uvas. Né? E a segunda parte aí do versículo 11, também indicando essa abundância, lavará no vinho as suas roupas no sangue das uvas. Tal era a abundância deste alimento, desta fruta, da uva, que a água seria substituída pelo suco de uva, a ponto das pessoas poderem até mesmo lavar a roupa, né, nas uvas, no sangue das uvas, né, quando espremesse essas uvas. Então, é claro, a gente olha aqui de uma maneira, um exagero, né, se fala, poxa, quem faria isso? Mas para indicar exatamente o quanto as terras de Judá seriam terras abençoadas. Em outros momentos, a gente vai ver abaixo, outras tribos também vão receber palavras muito bacanas, muito gratificantes, indicando aí a abundância deles também, mas não como Judá. Judá tem um destaque muito maior. Ok? E o versículo 12 vai indicar ali a sua beleza. Seus olhos serão mais escuros que o vinho, seus dentes mais brancos que o leite. Muitos vão comparar ali com o trecho do Salmo, capítulo 45, onde fala também, exalta a beleza do príncipe, do rei. Então, há alguns pontos aqui que são destacados para Judá. Então, a sua beleza, a sua abundância, o seu poder, o domínio, tudo isso Jacó reservou quando predisse aqui sobre a tribo de Judá. Bem,
Nós temos aqui ainda, versículo 13, 14, 15, 16, falando sobre alguns outros filhos, tá? Acredito e não penso que iremos terminar o capítulo hoje, tem algumas partes mais delicadas, alguns detalhes que estamos tomando aqui, e por isso nós estamos indo um pouco mais devagar. Quanto a Zebulon, versículo 13, vamos pegar o texto que a gente não leu ainda, né? Gênesis 49, versículo 13 ao 15, é dito o seguinte: Zebulon morará à beira-mar e se tornará um porto para os navios. Suas fronteiras se estenderão até Sidom. Issacar é um jumento forte, deitado entre as suas cargas. Quando ele percebe como é bom seu lugar de repouso e como é aprazível a sua terra, curvará os seus ombros ao fardo e se submeterá a trabalhos forçados. Bem, Zebulon, Issacar, e como disse, outras tribos que vão ser mencionadas aqui não tiveram tanto destaque no livro de Gênesis, e também como tribos, não são tribos assim tão influentes, tão famosas, tem os seus momentos, mas não como as demais tribos que a gente já mencionou. Zebulon é sexto filho de Lia e, na cronologia, ali, o 10º de Jacó. Ele é catalogado aqui com bênçãos, né? Falando que ele se fartaria e teriam benefícios por conta da sua região à beira-mar. Eu trouxe aqui, para quem não está tão acostumado com o mapa, né, das tribos, uma referência para os irmãos entenderem a localização das terras de Zebulon entre as tribos de Israel. Olha só, sei que talvez não fique tão visível para você, principalmente para quem está com celular, né? Mas exatamente essa parte mais vermelha no mapa é Issacar, e essa roxinha ao lado, deixa eu voltar aqui, é Zebulon, ok? Então a gente já nota que aqui pelo menos o mar Mediterrâneo não chega a atingir a costa das terras de Zebulon, né? Atinge a região de Asser e uma região de Manassés. Alguns vão dizer que, principalmente com relação a Issacar, ele está próximo aqui à região da Galileia, que vai ser conhecido como o Mar da Galileia, né? Então, esse mar talvez não fosse o mar Mediterrâneo, aqui mais ao ocidente, mas sim ao Mar da Galileia, mas ainda assim mais para Issacar e Naftali. Zebulon ficou bem ao centro. Mas, por outro lado, outros vão comentar que por essa proximidade, né, estando bem ao norte, uma proximidade também com Sidom, uma cidade também famosa por ser portuária, eles se beneficiariam dos comércios, das rotas mercantis que haviam ali, e por isso é falado aqui também sobre essa proximidade com o mar. Tá? Issacar, um jumento forte, deitado entre as suas cargas. Então, alguns vão colocar também que Issacar está num planalto, numa região das terras de Israel, e uma das melhores terras ali dessa região, muito fértil, né? Tem o texto também de Deuteronômio 33, que eu quero trazer para vocês, porque quando Moisés, né, ele também abençoa as tribos, ele vai trazer palavras que muito próximas disso que disse Jacó aqui aos filhos, tá? Deuteronômio 33, versículo 18 e 19, diz assim: a respeito de Zebulon disse: alegre-se Zebulon em suas viagens, e você Issacar em suas tendas.
Eles convocarão povos para o monte e ali oferecerão sacrifícios de justiça. Farão um banquete com a riqueza dos mares, com os tesouros ocultos das praias. Então, chega-se a mencionar aí até mesmo local de sacrifício, né, em que as tribos estivessem em conjunto, Zebulon e Issacar, mas também remetendo eles aí a essa ligação com as riquezas dos mares, né? Então, ali no mapa nós não vemos essa aproximação, mas podemos ter essas duas linhas aí, ou o Mar da Galileia, ou por sua proximidade com portos e regiões ali mais perto do mar, tá certo? Meus irmãos, eu vou ficar por aqui hoje. Separei algo aqui para vocês até este ponto. Nós vamos dar continuidade do versículo 15 em diante. Melhor, do versículo 16, né? Porque o lugar aprazível, lugar de repouso, é o que eu falei sobre a fertilidade da terra aí. No versículo 16, que é de Dan em diante, nós continuamos na quarta-feira que vem. E aí sim, é possível que a gente termine esse capítulo olhando com mais detalhes aí para esses versículos. A tônica que eu trouxe na quarta-feira passada. O Jacó reúne os filhos para falar a eles sobre o seu futuro, sobre algumas coisas que aconteceriam com eles, seus descendentes, as tribos, lá na frente. Na quarta passada eu falei que precisamos aprender com Jacó e também conversarmos com os nossos filhos a respeito do que há de vir do futuro. Talvez você não tenha as mesmas condições de Jacó, Deus não lhe revelou coisas detalhadas, subjetivas ao teu filho, né? Dizendo exatamente onde ele vai morar, como vai ser as terras, se vai ser bonito ou não, enfim. Mas você tem a informação bíblica a respeito do amanhã, do futuro, principalmente para os servos de Deus. Eu aconselho a você a falar mais sobre as questões de esperança, sobre escatologia, sobre aquilo que virá, sobre aquilo que acontecerá no futuro com os seus filhos. Se você não é profeta por comissionamento, você tem na palavra condições de realmente também conversar sobre o futuro dos seus filhos. Reúna eles, fala um pouquinho sobre o que Deus está preparando, tá certo? Fica aqui o nosso incentivo e também uma aplicação para as nossas vidas disso que estamos vendo aqui no capítulo 49 do livro de Gênesis. Que Deus abençoe você, permita aí ser edificado através da palavra ministrada hoje. Queridos, nós vamos parar um pouquinho aqui para orarmos uns pelos outros. Você que tem algum pedido de oração, eu te sugiro que coloque aí no chat também. Eu vou primeiro ler, compartilhar os motivos que nós já tivemos dos irmãos de domingo para cá. Alguns já foram até lidos no domingo, já foi compartilhado com a igreja, e aí nós vamos seguir na semana orando por essas vidas, pessoas, motivos de orações que nós já temos, tá? Nós ficamos sabendo, então, no domingo, ainda pela manhã, do aniversário do nosso irmão Adail. Oramos ali já por ele e seguimos agradecendo a Deus pela vida do nosso irmão Adail, pelos anos completados, né? Seguindo orando para que Deus continue abençoando ele, assim como também nossa irmã Beth. O nosso irmão Rogério, já em semana anterior, havia pedido também por sua família, por sua saúde, pelos seus familiares que foram testados positivos para a Covid. Houve melhora no caso do seu avô, mas tem ainda alguns primos, tias que também ainda estão carecendo de cuidados maiores e das nossas orações. Então vamos orar também pelos irmãos e pela família do irmão Rogério Balbino. Falamos também aqui no domingo, num pedido da irmã Domingas, também em semanas anteriores,
que testou positivo também para o Covid, mas que graças a Deus e as orações que os irmãos têm feito, a irmã está melhor. Então, nesse momento, nós agradecemos a Deus pela vida dela, né? E ela agradece os irmãos pelas orações. A irmã Cícera, ela pediu ali oração pela saúde do avô Antônio e também da tia Joana. Nós vamos continuar em oração pela família da irmã Cícera. A irmã Suzy, ela pediu por providência em seus processos, ela está com alguns processos em cartório, umas decisões junto às questões do pai. Ela pede também por porta de emprego e pela recuperação da sua filha Ciene, que teve procedimentos cirúrgicos, odontológicos, né? E pedindo pela saúde dela também. Nós, para aqueles que não chegaram a ter a informação, nós informamos e pedimos também oração pela família do nosso irmão José Leandro. Até domingo nós estávamos em oração pela mãe dele, a irmã Jocelina. A irmã Marinha vinha compartilhando esse motivo de oração conosco há algum tempo, mas houve o falecimento da irmã Jocelina. Orem por essa família, pela consolação do Espírito Santo sobre eles. Lembrem-se, durante a semana, de orar pelo irmão José Leandro e os seus familiares. Irmão Celso, ele estava conosco na transmissão da quinta-feira e ele pediu oração por sua família. Celso, ele é um primo meu ali da região leste de São Paulo, acompanhava também e tem acompanhado algumas das nossas transmissões. A irmã Silinésia pediu oração pelos missionários, na ocasião até também pelos enfermos, né? Mas ficou gravado aqui para mim a oração pelo trabalho dos missionários, pela campanha de missões aí que já estamos durante o mês de setembro. A irmã Dilza pediu também pela sua família. Nós temos orado pela irmã, pela saúde da irmã, mas também por sua família. Nós temos aqui também o pedido de oração que foi feito pela Beatriz Ângela, pela saúde da sua avó, a Maria Ivanilda, e pela sua mãe, a Jéssica. Ela também pede por toda a sua família. A pedido do irmão Rúbio, pelo casamento e por todos os demais casais. Isso também foi compartilhado aqui nos pedidos de domingo. A Rosângela, uma amiga e intermediada aí pela nossa irmã Maricélia, né? Ela já teve a rota de oração, um contato com esses irmãos no ministério. Ela pede pela saúde da dona Isabel, que é uma vizinha dela, e também pela dona Gersi, que é a mãe dela. Também questões de saúde, irmãos. Então, oremos pela Rosângela, pela sua família, pela sua vizinha. São esses os pedidos que nós temos aqui compartilhado. Nós temos, então, aqui no chat, deixa eu dar uma olhadinha. Só um segundo. Eu vi um pedido já aqui logo no início. Deixa eu ver se eu... sim, a irmã Elizabeth pede oração pela família do vizinho e ex-aluno João, que perdeu o pai ontem. Ok, Beth, nós vamos orar sim, né? Então, pelo vizinho da irmã Elizabeth e o aluno João, né? Pelo luto do João e da sua família. A irmã Marisa Reis pede oração para toda a família e também para a irmã Zulmira. Ok, irmã Marisa, nós vamos orar também. Wesley, seja bem-vindo, querido. Deixa eu ver se há mais pedido para baixo. Ok, dos que eu visualizo aqui são esses. Se porventura você ainda tiver pedidos a compartilhar, mesmo
ainda para o final da nossa transmissão, não há problema de você encaminhar, seguirão nas nossas listas de oração, certamente estaremos também colocando perante o Senhor. Meus irmãos, faça aí a sua oração, eu farei aqui também, deixarei alguns na tela e conforme eu vou orando, vou passando também, para que você tenha essa intenção, essa oração específica pelo teu irmão. Vamos orar, vamos falar com Deus neste momento. Deus e Pai, santo é o teu nome. Esse tempo, Senhor, nós temos porque acreditamos no Senhor. Acreditamos no Senhor em nos ouvir, acreditamos no Senhor em nos atender. Não porque nós somos merecedores, mas sabemos que o Senhor é grande em misericórdia. Somos ensinados pela Tua palavra que o Senhor é Pai e nos atende como filhos. Deus, é maravilhoso te servir, é maravilhoso poder participar da Tua família e saber que podemos recorrer ao Senhor como Deus Supremo e como um Deus que se importa conosco. Ó Deus, eu quero pedir neste momento pelo João, pedido da nossa irmã Beth, por toda a sua família também, ser com ele nesse momento de luto, de dificuldade, Pai, para que ele tenha forças para continuar sua vida e apesar deste momento difícil, Senhor. Que o Teu Santo Espírito o console, que os Teus servos sejam ministradores de conforto ao se deparar com João, assim como também com os seus familiares. Peço pelo vizinho da irmã Beth, ser com eles, Pai, com cada um deles. Certamente a irmã tem algum vizinho em mente específico, mas eu peço por todos os que estão ao seu redor, à direita, à esquerda, nos fundos, à frente, ser com cada um deles. E que a irmã Beth, sua casa, seu lar, seja bênção onde está, e sei que que todos reconheçam o Deus dela e que eles sirvam ao mesmo Deus. Pai amado, eu peço também pela irmã Marisa Reis, pela irmã Zulmira, por cada um dos seus filhos, por cada um dos seus netos. Sei, Deus, que o Senhor tem estado com essa família, que o Senhor é soberano sobre este lar. Abençoe a irmã Zulmira, Pai, na sua saúde, no seu cuidado com os seus familiares, no exemplo que ela é, Pai, como serva do Senhor, aos filhos, aos netos. Abençoe, Pai. Continue agindo poderosamente na vida da irmã Zulmira e também da irmã Marisa e seus familiares. Deus amado, eu quero também pedir ao Senhor pela Rosângela, pela dona Isabel, sua vizinha, pela sua mãe, a Gersi. Contempla, Pai, essas vidas. Que haja um refúgio, um refrigério a essas pessoas, a essas famílias que têm suportado, enfrentado a enfermidade já há algum tempo. Seja misericordioso, Deus. Coloque no coração delas a tua paz. A nossa oração é pela cura, pelo restabelecimento da saúde de cada um deles, Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus, eu peço também pelo Rúbio, pela Nádia, pelo matrimônio deles, pela Duda, sua filha, e também, Pai, por cada um dos nossos irmãos, por cada um dos casamentos dos teus servos. Sabemos que o momento tem colocado muitos servos, muitos casamentos em crise, Deus. Com o teu poder, ser soberano sobre todos eles, Pai. Que haja a tua participação em cada casamento, como a tua palavra nos ensina, aquele
cordão de 3 dobras, que haja essa permissão, que esse reconhecimento da necessidade do Senhor coabitando em cada lar. O Senhor nos dá o livre-arbítrio, o Senhor nos permite ter decisões, mas que essas decisões sejam voltadas e as escolhas sejam encaminhadas, ó Pai, com o Senhor. Ser como os casamentos do teu povo da primeira Igreja Batista de Vila Dirce em específico. Deus, por favor. Eu peço pela Jéssica, mãe da Beatriz. Ela constantemente menciona, Pai, coloca a sua mãe em oração, ser com ela, na sua saúde física e na sua saúde espiritual. Peço pela Maria Ivanilda, avó da Beatriz, ajude-a, Pai, também, em nome do Senhor Jesus, diante da sua enfermidade. Restaure essa avó, essa senhora, Pai, para a glória do teu nome. Deus amado, eu quero também pedir ao Senhor, pela Dilza, e agora um pouco mais recente, ó Pai, na oração que fizemos pelo Jefferson, pela sua esposa, pelos seus filhos, e atinja também cada um dos demais filhos, netos, genros, noras, por favor, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Também abençoe e continue a trazer bênção através da vida da irmã Dilza, pois sabemos que ela é, sim, tua serva e abençoadora, Pai. Peço por sua saúde e todos os da sua casa. Pai, eu peço pelos missionários, compartilho com a minha irmã Cirinésia do seu pedido e oro por cada servo teu nos campos, onde estiver, nacional ou mesmo em missões mundiais. Por favor, Pai, ajude aqueles que passam por dificuldades que nós às vezes nem temos ideia, Deus. Por isso, providencia o escape. Ajude-os, Pai, a enfrentar, principalmente quando o mal se levanta contra eles, tentando interromper o avanço do teu reino. Que durante este mês de setembro, Pai, não só os missionários que estão atuantes, mas a tua igreja se mobilize, Pai, se desperte para a obra missionária. Nos ajude, Pai, na primeira Igreja Batista de Vila Dirce, para que possamos também estarmos atentos ao trabalho missionário. Eu peço também, Pai, pelo Celso, meu primo, pela sua família, pela Maria Cândida, pelos filhos, enfim, Senhor, pela mãe do Celso, seja com cada um deles também. Contemple-os em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Suplico a Ti, Senhor, pelo consolo do nosso irmão José Leandro, pelo consolo dos seus familiares, dos seus filhos, da sua esposa, pelo luto que estão enfrentando, Pai. Ouvimos o testemunho, Pai, que foi deixado pela sua mãe, irmã Jocelina, e que isso possa influenciar a cada um. A nossa fé, a nossa crença, pelo que ouvimos, é que ela está em teus braços. Agora, ser com esses que permanecem, que enfrentam, ou como diz o próprio apóstolo Paulo, enfrentamos a morte todos os dias. Mas só podemos fazer isso, Pai, com a tua graça, com o teu poder sobre as nossas vidas. Peço por cada um da família José Leandro, Pai, pelo teu consolo a eles. Ajude, Pai, a Ciene, a sua recuperação. Abra as portas de emprego à nossa irmã Suzy. Permita ela, Pai, com sabedoria, encontrar ali, ó Pai, um local onde ela possa dignamente trabalhar. Servir ao Senhor no trabalho também, Pai, pois a Tua palavra nos ensina que devemos servir aos nossos senhores como se fosse ao Senhor, que ela possa ter essa experiência e se alegrar em Ti, ó Pai, onde estiver trabalhando. Você também com os seus processos no cartório,
tudo que ela tem por enfrentar, Pai, que as pessoas que estão diretamente ligadas a isso sejam tocadas pelo Senhor, para que não criem dificuldades a ela, mas que tudo, ó Pai, ela encontre as tuas mãos de poder agindo em favor dela também. Naquilo que não for possível, conceda a ela a tua sabedoria, para que ela saiba, Pai, a direção que deve seguir. Peço também pela Joana, pelo seu Antônio, familiares da irmã Cícera. Peço pela sua irmã, pelos seus irmãos, pela sua mãe, irmã Francisca, assim com esta casa, Pai. E sabemos que o Senhor os tem abençoado. Glorificamos ao Senhor pelo momento em que eles estão vivendo, pelo encontro com a tua palavra, Pai, pela decisão conjunta das pessoas dessa família com o Senhor Jesus Cristo, a decisão de batismo entre estes irmãos, Pai. Eu te louvo por eles e peço agora pelo Antônio e também pela Joana. Agradeço pela recuperação da irmã Domingas, que tão prontamente o Senhor nos ouviu e houve uma recuperação rápida, Pai, para a glória do teu nome. Te agradeço pelo irmão Tiago, pelo Evangeli, pelo Luquinhas, pela Dani, pela Eliane, ser com cada um deles, filhos também, Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Agora te peço pelos parentes do nosso irmão Rogério Balbino, pela sua tia, pelo seu avô, que já está melhor, mas continue a colocar as tuas mãos sobre ele, ser também com seus primos, também com a sua família, Pai, a Giza, o Léo, saúde do irmão Rogério, continue colocando a tua mão de poder sobre eles, Pai. Sei que a tua esperança está nos corações deles, sei que o Senhor é Deus deles, Pai, por isso eu me uno a eles nesta oração, pedindo ao Senhor a tua misericórdia e a tua graça. Agradeço pela vida do irmão Adail, pelos anos completados. Louvado seja o teu nome. Que teu servo, Pai, esteja cada vez mais envolvido nas coisas do teu reino, Pai, para que ainda mais louvemos ao teu nome por cada experiência, por cada etapa, por cada novo passo dado pelo nosso irmão Adail. Te louvo, Pai, por aquilo que ele já tem feito na tua casa, por aquilo que ele já tem contribuído. Nós rendemos glórias a ti, o aniversário é dele, mas rendemos glórias ao Senhor, porque se não fosse o Senhor, nós não teríamos entre nós. Louvado seja o teu nome. Agradeço por esta noite, pela minha vida, por cada um dos meus irmãos que acompanham este culto e que estão nesta transmissão também. Que a tua graça, o teu amor seja derramado sobre cada lar, Pai. Eu suplico a ti em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, nós vamos louvar mais uma vez. Esse tempo de oração para mim é fundamental e eu busco citar um por um, colocar um por um nas orações. Pode ser para alguns um pouquinho mais demorado, mas eu vejo que isso é importante. Vejo a importância de nós orarmos uns pelos outros e lembrarmos uns dos outros as orações. Por isso, se você quiser essas fichas, eu vou complementar depois com os pedidos que foram feitos no chat. Eu posso te encaminhar para que você continue tendo o seu momento de oração no decorrer da semana. Nós vamos louvar a Deus neste momento com um hino do HCC, o número 422. Ele tem como título Como Agradecer. Né? A gente às vezes busca meios de agradecer a Deus. Esse hino vai falar um pouquinho disso, mas que seja agora uma oração e também um louvor ao nosso Deus. Com
Amém. Amém, irmãos. Quero só, antes de me despedir de vocês, lembrar, assim como falamos no domingo passado, estamos neste mês refletindo e abordando alguns temas. Um deles é o de missões, porque ele nos amou primeiro. Nós estamos falando sobre missões e aí eu quero levar você a pensar mais em missões, a se preparar, a ofertar, a orar, a mobilizar-se para o trabalho missionário. Já indicamos aqui o site da Junta de Missões, onde você também, assim como os nossos irmãos, os promotores têm também captado informações dali, você pode também ali diretamente ter detalhes sobre os trabalhos missionários também da Junta de Missões Nacionais, que é o nosso foco durante o mês de setembro. O outro tema, outra abordagem, nós temos lembrado, isso já há alguns anos, é com relação ao Setembro Amarelo, que é um mês de prevenção do suicídio. Essa abordagem ela não é especificamente nossa, ela é realizada através de instituições, de conselhos psicológicos e tem abordado esse tema até mesmo fora das ligações com as igrejas, com a religião. Mas nós estamos trazendo também, porque é importante falar sobre isso, né? E orar pelas vidas que se perdem por conta disso, de pessoas que estão passando por dificuldades. Nosso tempo de pandemia, de isolamento social, tem permitido muito mais pessoas a viverem em situações de ansiedade, de depressão, o que aumenta os números também para esse quadro de suicídio. Então nós temos falado sobre isso. Se você quiser, na nossa página ou no YouTube, tem o sermão de domingo que foi tratado sobre isso. De repente você precisa lidar um pouco melhor com isso. Ouça, né, a mensagem que foi falado no domingo pela manhã. Domingo, isso pela manhã, sobre suicídio também. Provérbios, uma receita para isso. E aí você pode também abençoar outras vidas também, tá bom? É isso, meus queridos. Amanhã nós voltaremos. Vou replicar aqui uma frase do Ailton aqui no nosso chat, né? Que bom que chegou a quarta, né? Muito bom e pena que já está acabando. Mas a gente vai poder se encontrar novamente amanhã, quinta-feira, a partir das 20 horas. Nova transmissão. Nós poderemos refletir novamente aqui na palavra do Senhor. Por agora, desejo a você um bom restante de noite, uma boa quarta-feira. Que Deus o abençoe. Paz. Fiquem com Deus.